Ei, pessoal, estamos aqui no nosso primeiro episódio do nosso podcast, nosso novo podcast, que vai chamar PodMed. E através dele, nós queremos poder proporcionar, tanto para a gente quanto para vocês aí de casa, pouco mais de conhecimento sobre a vida acadêmica, sobre o pós-vida acadêmica, sobre os processos que a gente tem que correr. Queremos poder trazer aqui muita gente boa, sabe? Gente boa de várias áreas da medicina. E para esse começo de podcast, esse começo de projeto, a gente queria trazer um pouco mais do que nos motivou a estar fazendo esse projeto, para estar fazendo essa gravação, essa troca de informações. E para começo de conversa, eu vou querer que cada um se apresente, tá? Eu vou começar me apresentando, falando nome, a idade, o período que está, qual a especialidade quer fazer. E logo depois a gente vai dando sequência para a gente estar trazendo um pouquinho da nossa experiência nesse pouco tempo que a gente já tem já como acadêmicos e experiência de vida também, que muita gente aqui também já tem uma bagagem já. Para começo de conversa, eu sou a Ana Angélica, né? É um prazer estar falando com vocês, é um prazer estar com vocês aqui também. Eu tenho 28 anos e medicina é minha segunda graduação. Eu sou engenheira ambiental e energética pela Federal de Itajubá. E quando eu entrei em medicina, eu queria muito pediatria e estava em dúvida entre geriatria. Só que quando você vai atendendo, você vai perdendo a vontade. Não que você não goste da pessoa ou daquela classe, mas você perde algumas vontades. E hoje eu estou apaixonada pela ortopedia e a ortopedia pediátrica. E nesse momento é o que eu quero. Mas vamos ver. Bom, meu nome é Thalita. Eu entrei com um pensamento de psiquiatria. E antes, de entrar em medicina, eu fiz administração, não concluí o curso, parei no último período. E tenho marketing, sou formada em marketing. E vim para a medicina já com a cabeça em psiquiatria, que sempre foi o que eu quis. Mas aí no meio do caminho pensei em neuropsiquiatria e estou aí na área da clínica, né? Não sei ainda onde que eu vou atuar, mas é o meio que eu tenho interesse. Meu nome é João Vitor, eu tenho 22 anos. A minha área é mais voltada para cirurgia. Eu e meu parceiro Arthur aqui, a gente gosta bastante. Até vai ser meu monitor, né? E eu quero cirurgia cardíaca. É minha segunda graduação, mas a primeira também eu não concluí. Eu fiz 5 períodos de direito, parei no 5º período. E sempre quis medicina, fiz direito por questões familiares mesmo. Mas aí quando eu tive a oportunidade de entrar na faculdade, eu entrei. Meu nome é Arthur, eu tenho 22 anos, a medicina é minha primeira graduação. Eu quero ser cirurgião também, mas eu não sei em que área de cirurgia que eu vou seguir. E é isso. Pessoal, meu nome é Gabriel, tenho 24 anos, medicina é minha primeira graduação. Eu entrei com o intuito de seguir uma área clínica médica, mas no decorrer da faculdade fui pegando gosto pela endocrinologia. Ainda não tive contato direto com a área, de acompanhar um profissional, mas por já ter estudado um pouco mais da fisiologia endócrina, acabei pegando muito gosto. E quem sabe pode ser a minha possível residência, mas é uma área que eu gosto bastante. Quem sabe vou seguir essa área também, né? Muito bom. Então nós temos aqui 7º período com 5º período. Estamos ali na mesma faixa, né? Estamos caminhando juntos. E não sei para vocês, mas para mim, assim, sair tanto da questão de ensino médio quanto da questão da graduação que eu fazia, era um ensino e uma metodologia mais tradicional, né? Uma coisa que a gente aprendeu desde quando a gente era pequenininho. E a gente chegou aqui para a AFIA, né? Para a Faculdade de Medicina da AFIA, e entramos numa metodologia totalmente diferente, uma metodologia ativa, que vai de uma forma bem diferente do que foi ensinado para a gente. A gente era ensinado a ter o professor lá na frente falando, a gente ouvia, a gente lia, a gente copiava e só o professor falava. E a gente veio para uma realidade onde não, onde a gente é o instrumento principal ali, onde a gente tem os professores, nossos tutores e preceptores que vão nos guiando, nos moldando, nos lapidando, mas onde a gente vai construindo aquele valor ali. Você quer compartilhar para a gente, Gabriel? Então, esse cara falou assim que aconteceu muito comigo na prática. Eu fiz 4 anos de pré-vestibular. Eu passei aqui na Univasf no meu primeiro ano de cursinho, mas por questões pessoais não foi possível, matricular. E aí continuei no cursinho com propósito inicialmente de só passar em federais pelas condições dos meus pais.
Mas aconteceram algumas coisas na minha família que surgiu uma luz no fim do túnel, né, no qual meus pais se motivaram e sim, se dispuseram a assumir a responsabilidade de pagar uma faculdade, mesmo não tendo condições no momento. E aí, após 4 anos de cursinho, eu passei novamente aqui na faculdade e pude iniciar a graduação. A partir do meu segundo ano de pré-vestibular, eu comecei a ter muito hábito de estudar sozinho, de começar a montar minha carga horária, de organizar minhas 24 horas diárias, e comecei a ter foco mesmo, sabe? Eu acho que eu não preciso mais ficar dependente de professor, porque cursinho é muito metódico, né? Todo ano é a mesma coisa. Então você acaba criando a maturidade para tentar levar a sua vida de estudo meio que por conta própria. E aí comecei a ter minha agenda de estudo, meu horário de estudo, horário para descansar, de fazer uma academia, etc. E sempre fui muito comunicativo com as pessoas, nunca tive dificuldade de comunicar. Então, quando eu cheguei no meu primeiro período, né, de lidar com a APG, né, que é um sistema de discussão em grupo, a gente tem um colega para discutir um tema específico, tem um tutor para direcionar. Então, não foi tão complicado para mim no começo. Mas, assim, quando você entende, né, que você precisa de um colega para seguir um artigo, igual a Thalita comentou anteriormente, isso é importante, porque você aprende a lidar com certas barreiras de pessoas que são diferentes. Nem sempre todo mundo vai pensar igual a você. Vão ter momentos de discordar, isso é normal. Isso é bom que aconteça, porque você acaba criando maturidade e aceitar a opinião do outro, que às vezes no momento pode ser mais adequada do que a sua. Então, assim, o PBL, que é a metodologia da faculdade, ele te permite criar uma certa maturidade antes da hora, que é você entender que a sua opinião é importante, que a do colega talvez ainda é mais importante do que a sua, e juntos vocês formulam uma opinião, e quem sabe essa opinião seja a ideal. Então você discute, você argumenta por que você está pensando dessa forma, o seu colega pode ou defender ou discordar. Isso tudo te permite criar maturidade. Então a metodologia ativa ela é bom para quem tem uma disciplina de estudo, de horário, mas te faz criar uma maturidade que eu acho que é muito importante no decorrer da faculdade, né? Isso é muito bom. Não é fácil mesmo, que bom que você teve essa experiência, mas para a gente estudar realmente em casa, tanto no pré-vestibular quanto na medicina, é muito importante ter uma gestão de tempo muito boa. Né? O João gosta muito de falar sobre isso, vou deixar ele falar sobre isso, porque tem que ter essa maturidade. Tem gente que chega mais velho na faculdade de medicina, tem gente que chega super novo, e a gente sabe que não alcançou aquela maturidade de compromisso, de responsabilidade ainda. Tem alguma dica, João, para essas pessoas? Então, em relação à gestão de tempo, quando se trata de medicina, na minha opinião, no estudo de medicina, tem que estar em primeiro lugar. A gente tem que estudar sobre isso e aplicar no nosso dia a dia, porque é muita coisa. Hoje uma professora brincou com nós, né, o Gabriel, na aula, que medicina não faz bem para a saúde. Então, se você for querer dar conta de tudo, sem se organizar, uma hora vai desandar, vai dar errado. Em alguma área da sua vida, seja na faculdade, em alguma matéria, em alguma atividade, seja na sua vida pessoal, com a sua família, né, com o seu parceiro, parceira, vai desandar. E a gestão de tempo é primordial. Falando em dica, né, eu acho que assim, todo mundo, um dia você já trabalhou antes da faculdade também, você lidava com o público, trabalhava, eu também trabalhava antes de entrar aqui, sempre trabalhei desde novo. Eu acho que todo mundo tinha que ter uma agenda. É o mínimo que uma pessoa pode ter. Seja uma agenda física, seja uma agenda digital. E assim, eu tive muita dificuldade quando eu entrei na faculdade só com uma coisa. Em relação ao tempo, eu nunca tive problema. Na verdade, eu tirei de letra, modéstia à parte, por causa do trabalho. Porque eu trabalhava durante o dia e estudava durante a noite no outro curso que eu fazia. Então eu ficava o dia inteiro fora de casa. Ela pauleira o dia todo, lidava com o público o dia todo. Então, quando eu cheguei e falei, você vai chegar aqui 7 horas da manhã, vai sair aqui 9 horas da noite. Eu moro na cidade vizinha, eu tenho que vir e voltar. Eu falei, isso aí pra mim é tranquilo. A minha maior dificuldade mesmo foi lidar com o método, porque aí o método que eu tinha já era o método tradicional. Mas isso aí, com uma semana, eu consegui me adaptar super bem, com a agenda, tudo bonitinho. Até a matriz, para entender a matriz no primeiro período, eu fiquei louco, que eu não conseguia entender nada, que é monte de grupo, que é monte de divisão, 80 alunos na sala, eu não entendia como é que tinha aula para 80 alunos. Mas aí você colocando isso na agenda, separando o seu tempo, igual o Gabriel falou, o seu tempo para suas atividades pessoais, o seu tempo de descanso, o seu tempo com sua família, o seu tempo para as atividades da faculdade e para as atividades extracurriculares que envolvem também, né, o currículo de medicina. Eu acho que a maior dica que eu tenho é investe em gestão de tempo, crie uma agenda e divide o seu tempo. É claro que a gente não consegue seguir sempre aquilo ali, mas o máximo que você conseguir colocar isso na linha, você vai ficar
vai lidar com as coisas com muito mais tranquilidade, vai ser muito mais suave esse processo. E uma coisa que ajuda muito é a gente ter profissional preparado, né? Graças a Deus, na nossa faculdade, eles capacitam também os profissionais, os nossos tutores ali, para estar recebendo a gente, para estar nos guiando. E acho que aos poucos. Mas antes de passar a próxima palavra, uma sugestão que eu vejo muito, e eu creio que vocês concordam comigo, é que quando a gente chega, a gente às vezes não sabe por onde estudar. Então a gente começa a falar assim, ai meu Deus, vou estudar tudo, vou pegar isso e aquilo, etc. E a gente às vezes fica com medo de pegar o que é nos passado, porque eles colocam lá bibliografias, né? E muitas pessoas também começam a pegar e a cair nesse buraco aqui para sair. É muito difícil depois do resumo, porque é uma sugestão que eu dou para quem está entrando e para quando for continuar, para não cair nessa de só pegar resumo. Principalmente no ciclo básico. Quando você entra para o ciclo clínico, você vê a importância de você ter aquela base sólida do ciclo básico. Então, se você pega realmente referências de livros, de artigos, né, recentes, e você pode criar, e aí sim, você criar o seu próprio resumo, aí é uma coisa bacana, aquilo fixa. Mas na medicina, não dá certo essa coisa de pegar resumo só para fazer prova. Não dá certo. Porque o que torna o bom médico não é o conteúdo ali, não é você decorar uma síndrome rara para fazer aquela prova. Para você lá na frente ser um bom médico, além de outras coisas que nós vamos comentar aqui, é realmente ter esse conhecimento, ter esse raciocínio lógico, saber ter essa linha de pensamento, sabe? Então, se você só decora para a prova, pega no resumo de outras pessoas, porque cada um é diferente, cada um tem um método de estudar. Então, o meu resumo, às vezes, não vai dar certo para a Thalita. Assim como o resumo do Arthur não vai dar certo para o João. Então, eu acho uma sugestão que eu dou muito, se agarre à bibliografia mesmo, de base, as biografias mais importantes, e muitas vezes os nossos tutores passam isso para a gente, né? E estude através dela, monte seus próprios resumos. Depois, mais para frente, você pode se beneficiar com o resumo de outros colegas, pode também, não é errado. Só que assim, eu acho que para comer de conversa, para você não ficar perdido, não querer também nem abraçar o mundo, nem ficar raso demais, é você mesmo ter seu próprio conteúdo, sabe? Além disso, a gente tem essa questão de saber lidar, porque são pequenos grupos, com pessoas diferentes, de personalidades diferentes, né? E não é fácil, não é fácil. Você quer comentar um pouquinho, Arthur, de como foi isso, de chegar, ainda mais você chegou logo após o ensino médio, né? Não, mas foi quase, né? Foi sua primeira graduação, então você não tinha passado por isso. Como foi entrar, ter aquele grupo com pessoas de personalidades diferentes, pessoas de áreas, de lugares diferentes, né? Então, com culturas diferentes, como que foi isso? Bom, isso além de tudo conteúdo, né, que a gente vai se deparar logo no primeiro período, é uma das partes mais desafiadoras do início da graduação, vai ser essa questão de lidar com as pessoas, porque, igual você falou, são pessoas totalmente diferentes, mas isso é a vida, a gente tem que tentar se adaptar ao ambiente e conseguir fazer a gestão dessa situação, porque a gente não vai só trabalhar com quem a gente gosta. Então, saber conviver, saber o que falar na hora certa para a pessoa, para não tentar magoar também a pessoa numa discussão que pode ser deixada de lado em alguns quesitos. Então, isso é muito importante para ter uma boa convivência, né, com todo mundo da sala e tal. Acho assim, que nós somos, eu sempre falei com os meus amigos que eu fiz aqui, nós somos colegas já, assim, colegas de trabalho, né? Tem alguns que vão ser amigos mesmo, que você vai levar para a vida toda, mas o outro, por mais que às vezes você tenha dificuldade de lidar, você tem que enxergar ele com respeito de um colega de trabalho, um futuro colega de trabalho. Então, eu acho que é muito importante também que a gente aprende nessa metodologia ativa, é que a gente estuda para a gente, para os nossos pacientes, mas pelo outro. Porque se eu chego lá para estudar, e isso tanto na questão de pequenos grupos, como na questão de atender, se eu não estudo o suficiente, e a Thalita é minha dupla, e vocês são meu grupo, e eu não trago para vocês alguma coisa nova, alguma coisa legal, eu estou atrapalhando o desenvolvimento de vocês também. Então, essa percepção que a gente está formando nós mesmos, mas também participando da formação do outro, é muito importante para a gente criar essa responsabilidade, né? Você quer complementar alguma coisa? Eu acho que isso aí que você falou é muito importante, igual a gente sente muito quando a gente começa a fazer os atendimentos em ambulatório, né, OBS,
E aí você às vezes percebe que uma pessoa pode ficar sobrecarregada, porque você tem que ser proativo, né? Você tem que tomar iniciativa, pegar... eu já atendi com a Ana aqui no ambulatório, e aí foi um dia atípico, assim, não tinha pego ainda os prontuários, a gente já foi lá, a Ana falou, não, vamos pegar os prontuários, a Ana já subiu com os prontuários, e a gente já começou a atender. Então, assim, se você não for proativo, você atrapalha não só o grupo, mas o rendimento, você perde aquela oportunidade, você perde o que você pode aproveitar e tirar daquela aula, né? Às vezes, naquele dia, tinha um paciente que precisava ouvir um pouco mais, né? Ser escutado, né? E aí, se você atrapalha o rendimento da aula, você também não dá um atendimento que a pessoa merece, né? E às vezes está precisando ali, que a gente sabe que a gente aprende também no atendimento, que às vezes a pessoa, na verdade, só quer falar, desabafar, tem muito disso, né, na medicina. Então, eu acho isso muito importante. E a gente vai aprendendo isso no decorrer, né? Que um bom médico se faz não só com teoria, mas com essa questão de empatia também. E para a gente se tornar um médico de excelência, o melhor médico que a gente quer ser, a gente passa por alguns processos na faculdade. A faculdade ela tem liberados para a gente, como participar de projetos de extensão, como esse, por exemplo, participar de monitorias, participar de diretório acadêmico, participar de liga e de várias outras coisas que vão atuar aí no nosso crescimento, que vão nos auxiliar também na questão de conhecimento e de prática, né? Creio que aqui nós somos convostos por um grupo que participa ativamente em muitas coisas da faculdade. Eu queria que vocês dessem dicas para as pessoas, sabe? Sei que Gabriel tem monitoria, Arthur também, ligas, projetos. Eu queria, Gabriel, que você começasse falando um pouco sobre a questão da importância da monitoria, de como foi esse processo, como que você escolheu a matéria para você dar. Foi fácil fazer a prova? Teve que dedicar? Conta aí pra gente. Então, esse tema que a Ana falou é um tema muito interessante, a respeito de formação médica extracurricular. A gente tem um currículo a ser seguido e a gente tem horas extras também para cumprir. Se não me engano, são 200 horas extras até formar. Mas quando você tem um propósito de seguir uma residência, de fazer uma residência específica, você tem maneiras de chegar até essa prova que a gente faz após formar, de modo a ter uma certa vantagem, digamos assim, com os outros concorrentes. E essa vantagem vem de como você montou o seu currículo durante a faculdade. Uma das experiências que eu tive, como a Ana falou, foi a monitoria. Eu fui monitor para o segundo período, né, para a turma 47. Fui monitor de fisiologia e bioquímica. Como eu falei anteriormente, né, eu tenho um propósito de seguir a área de endócrino e eu fui monitor de uma matéria que incluía endocrinologia, além de neuro, acho que era neuroendócrino e cardio, se não me engano. E foi uma experiência muito boa, porque a gente consegue, durante a monitoria, a gente tem uma prova, né, a prova faz os inscritos fazem a prova juntos, mas a prova é diferente mediante a área que você quer. A área que eu escolhi foi uma área que me gerou uma certa dedicação a mais do que eu esperava por ser só um monitor para uma turma de quase 75 alunos. Então, assim, exigiu uma dedicação, exigiu um planejamento de horário, porque a gente tinha horas semanais, se não me engano, são 7 horas por semana a ser cumprida. Então, assim, incluindo aos sábados. Eu procurei ajudá-los da melhor forma possível, né, como alguém que poderia transmitir um pouco do conhecimento para essa turma. A prova foi uma prova conceitual, mediante a matéria que eu escolhi a seguir a monitoria. A experiência foi incrível. Eu acho que assim, a minha facilidade de comunicar entrou como um fator facilitador para ser monitor. Talvez não por saber mais a matéria, jamais, mas por saber conversar. Eu acho que quando um professor ele não sabe te responder uma dúvida, mas ele sabe te transparecer que ele está interessado na sua dúvida, eu acho que talvez é mais importante do que ele chegar e tirar propriamente a sua dúvida, né, com linguagem científica e enfim. Eu acho que saber transmitir, saber conversar com as pessoas, isso ajuda a fixar conhecimento, isso ajuda a gerar um ambiente seguro, de que aquela pessoa está falando com propriedade aquele conteúdo. Então, assim, foi uma experiência muito boa, eu recomendo para todos os meus amigos, a maioria deles já foi monitor. E você aprende assim, o programa chama Programa de Iniciação à Docência. Obviamente, cada um tem um propósito a seguir pós-formado, mas quem sabe a gente não vai ser possíveis professores. Então, o programa, o PID, né, a Analina é a coordenadora,
ele te possibilita vivenciar um período como professor, né, entre várias aspas. Mas você consegue transparecer para esses alunos um pouquinho do conhecimento, tirar dúvida, programar aula, definir um horário para tirar dúvida. Obviamente, a gente não tem o tempo todo disponível, né, então a gente tem que saber gerenciar isso. Mas foi uma experiência muito boa, entre outras experiências que a faculdade já pôde proporcionar para mim também. Né? Além da monitoria, temos um representante, que já foi representante do DA também, que é o João, que ele tem muita experiência nessa questão de projetos e estava lá à frente nessa questão de tanto de projeto quanto de instrução dos próprios acadêmicos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente disso aí, João. Eu participei do diretório acadêmico, que é o DA, que a Ana falou, do primeiro ao final do terceiro período, 1 ano e meio. E aí eu participava do núcleo que chama CEPAI, que é o núcleo de auxílio mesmo aos alunos e de organização de projetos e atividades que auxiliam na pontuação para a residência, que é o que o Gabriel estava falando. A gente tem diversas atividades que a faculdade nos proporciona para poder buscar esses pontos de residência e também buscar as horas complementares que a gente precisa para cumprir o nosso currículo. E assim, a minha dica, sem mais delongas, a minha dica para quem está entrando agora é não querer abraçar o mundo, querer entrar e fazer todas as atividades que tem disponível, porque logo no primeiro período você já começa a conhecer várias atividades que a faculdade te proporciona, a faculdade vai te apresentar isso, você vai querer fazer tudo, mas também não deixar tudo para depois. Eu tenho tempo, eu tenho 6 anos, eu vou fazendo isso depois. A carga horária vai só aumentando, né, vai ficando cada vez mais apertado, então se você conseguir dividir seu tempo direitinho, dá muito certo. Eu organizei vários projetos, eu brinquei com os meninos esses dias, quando eu fui organizar meus certificados, eu não sei quantos certificados eu tenho de projeto voluntário e tudo mais que a gente organizou pelo diretório acadêmico. O diretório ainda faz esses projetos, eu não participo mais, mas a gente já passou a gestão para um outro grupo de alunos, ainda, né, fazem isso. E para quem está entrando aqui na faculdade, praticamente todo semestre eles fazem no mínimo uma atividade relacionada a projeto voluntário, que é onde a gente vai em uma cidade, faz um atendimento. Então você já começa ali no primeiro período a ter contato com o público, a fazer um atendimento, a conduzir um atendimento. É claro que ali vai ter alunos de outros períodos para te conduzir. E é só você fazer uma inscrição, coisa rápida, e vai na cidade, faz o atendimento, ganha um certificado que vale como pontuação para a residência. Mas, basicamente, é isso, a principal dica, não querer abraçar o mundo e também não ficar empurrando tudo com a barriga, achar que sempre vai dar tempo, porque não vai. Você também querer deixar tudo para depois. E o DA está aí à disposição, os meninos são muito acessíveis, se precisar de qualquer coisa, tanto para esclarecer dúvidas sobre todo o edital de ENAR e PSU, que a gente lia ele inteirinho para entender, interpretar e poder explicar, que muda todo ano, quanto também para poder auxiliar nessas atividades. Eu ia falar isso, que quem entra, né, no começo e também quem durante. O DA é uma ponte, assim, né, na questão de diretoria da faculdade, é um meio facilitador de comunicação da gente, que é estudante, com a parte mais ali que está gerindo a nossa universidade. Eu acho muito importante isso que o João falou, porque é um erro que muitos cometem, ou de pegar, querer abraçar tudo, e aí vai virar uma bola de neve, muita coisa, questão de conteúdo, você não vai dar conta, você não vai fazer nada direito. Porque tem que levar a sério. Se você falar, não, eu vou fazer, você tem que dar o seu melhor. É seu nome, você começa a ser um médico a partir do momento que você passou na faculdade. Você começa a ser um médico no primeiro período. E sua formação médica vai começar naquele momento. Então, assim, você não é um médico. Eu não vou ser médico em 2026, em junho de 2026. Eu sou médica desse primeiro período. Eu estou me formando para ganhar o CRM e poder atuar como médica. Mas a minha formação está sendo agora, então eu tenho que pensar como médico. Isso é muito interessante, porque eu tenho que pensar no que eu vou querer fazer, como eu vou me capacitar, até mesmo no modo de vestir, de vir para a faculdade, de atender. Então eu acho que são coisas assim, interessantíssimas da gente pensar, porque a gente realmente entra assim, meio perdido. É um mundo um pouco diferente. Porque é uma profissão que a pessoa está ali na sua vulnerabilidade, esperando que você ajude a ela. E para a gente ajudar essa pessoa, a gente tem que capacitar. E uma das formas é isso, monitoria, projeto de extensão, porque você tem muito contato com pessoas, né? A gente vai ganhando experiência. Então, são ligas acadêmicas também. E agora uma dica minha, uma sugestão minha da questão de liga acadêmica é participe de uma liga. Porque através de uma liga acadêmica,
Você vai ter maior contato com outros profissionais que já estão atuando na área. Mas participe de uma liga que você tem interesse. Talvez, claro, você vai fazer uma liga de pediatria. A primeira liga você vai fazer é de pediatria, porque você gostava. E aí você vai ver que talvez não é tanto a sua área. E tá tudo bem, mas você foi na área que você queria. E aí, com o passar da faculdade, você vai entendendo qual que você vai querer. Mas não faça só por fazer. Não faça as coisas na faculdade só para pontuar. Entendeu? Ah, beleza, tem PSU, Enário, mas não faça só por isso. Faça porque você tem interesse naquilo. Porque senão não vai se tornar interessante e você vai pegar um ciclo que tudo que você fizer, você vai pensar só, é para PSU, é para Enário, é para ter horas complementares. Não, é para o seu conhecimento, para a sua formação. Você tem que levar a sério o que você foi vocacionado a fazer. E no caso, eu creio que cada um tem levado a sério. E quando você leva a sério, você torna aquilo sua vocação. Medicina, para mim, hoje é vocação, porque eu levo a sério isso. E além disso, dessas outras coisas que tem, acho muito importante a gente tomar muito cuidado com a nossa saúde mental, nossa saúde física. Nós somos pessoas que todo dia encontramos com pessoas que vêm até nós com essas dificuldades e a gente sabe muito bem, quando a gente estuda, a gente sabe muito bem orientar, receitar. Mas muitas vezes quem está desse lado aqui não está se cuidando. Eu sei que a Thalita, ela se cuida muito nessa questão de saúde física, tanto a questão alimentar quanto a saúde mental. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância disso. Eu ia até falar que você falou aí que a gente tem que se capacitar. Eu acho que dentro da capacitação, tá, a gente porque eu acho que a faculdade, pelo menos foi o que aconteceu comigo, ela me colocou de frente com as minhas dificuldades pessoais. Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade de lidar com você, eu estudo com você, eu atendi com você, então eu vou ter que aprender a lidar com você. Então, assim, eu acho que ela coloca você frente a frente as coisas que você tem dificuldade. Então, eu acho que uma das primeiras coisas é você ter um cuidado psicológico, procurar ajuda, para você poder ir finalizando esses ciclos, né? Essas questões como essa insegurança para atender, para falar. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu falo muito e me empolgo às vezes, então assim, ou às vezes eu fico insegura, igual a Ana, é uma pessoa que quando ela vai atender, ela tem propriedade, ela já chega proativa. Aí às vezes você é uma pessoa que fica insegura quando você vê alguém que está muito proativo. E não, você tem que olhar para o lado assim, pô, essa pessoa me incentiva. Eu até falo isso com ela, que ela me incentiva muito a ser assim, a me posicionar, a poder falar, entendeu? Não ter medo, sabe? De poder colocar em prática aquilo que você leu. E assim, às vezes é muito mais simples, a gente às vezes vê um monstro, né, na hora do atendimento, fica com medo, e você se embaralha tanto que às vezes você sabe responder uma coisa e você fica assim, não é isso não, não é isso não. Você deixa de responder uma coisa, assim, uma coisa simples que você leu ontem. Só que a insegurança é tanta, né? Você faz aquilo ser um monstro para você. Eu sou muito assim. A Ana sempre até falou, Thalita, para com isso, seja mais ativa, toma iniciativa. E eu tenho melhorado muito, eu acho, né? De um tempo para cá, procurado melhorar. Eu sou uma pessoa que faço terapia, sou super pró-terapia. Eu recomendo para todo mundo. Eu acho que a gente tem que cuidar da nossa cabeça, porque a medicina, ela trabalha a nossa mente o tempo inteiro, a faculdade em si. Não só didaticamente, assim, questão de estudo, mas o envolvimento com as pessoas é um trabalho que a gente tem, né? Tipo assim, de você lidar com alguém que às vezes vai ter, né, tem uma doença específica ali, que vai ter um comportamento diferente ali na sua frente, e aquilo ali, o que você vai fazer, sabe? Então, a gente tem que saber trabalhar as questões que deixam a gente desestabilizado, vulnerável, para a gente, foi o que a Ana falou, a gente se prepara, se fortalece para poder receber o outro e ajudar o outro, né? Se ajuda para ajudar o outro, né? Então é isso, eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre tudo. Tem muito mais coisas pra gente falar e vamos falar no decorrer. Eu queria ir para assim, finalizar, né? Falando que uma frase que eu gosto muito de falar e que eu não falei durante é que quem só sabe medicina, nem medicina sabe. E eu acho que é uma coisa que a gente vai sabendo durante o curso. Não adianta a gente ter aquele conhecimento todo de medicina e chegar na hora e não saber falar um oi pro paciente, atender. E esse oi pro paciente, esse como que você tá hoje? Tá tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Começa não na hora que você está atendendo, começa com o seu próximo, com o seu colega. Então, se você tem essa sensibilidade
de perceber que o seu colega está bem, que o seu colega não está bem, e se há alguma forma de ajudá-lo, e você começa isso desde dentro da sala de aula, pode ter certeza, você vai ter muito sucesso na hora que você for atender. Eu não tenho tanta experiência, claro, estou no 7º período, mas isso é uma dica, assim, até mesmo para vocês que estão no 5º, que vão pegar mais atendimento, ainda mais agora, para a galera que está no começo. É que essa sensibilidade, você ir treinando essa sensibilidade de percepção e de querer e poder ajudar o seu próximo, que é com quem você convive o tempo todo, você pode ter certeza que você vai ter sucesso em ajudar aquela pessoa que você nunca viu na vida, né? E eu acho que isso é muito importante. Não chega no final. É isso. Um abraço forte em vocês, esperando vocês na nossa próxima conversa.